Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas e também do Eletro Entusiastas. E hoje eu estou aqui em Campinas, terra onde vocês sabem que eu moro. Estou com o Márcio Tonani, ele é vice-presidente de engenharia da Stellantis, marca que faz vários veículos aqui. E hoje nós estamos aqui pela primeira vez conhecendo o Fiat, tanto o Fastback quanto o Pulse, que vai trazer agora um novo sistema híbrido. Ainda é um sistema híbrido leve, certo, Márcio? Que ele vem para ajudar a melhorar, principalmente no nosso bolso, a parte de consumo de combustível, mas também na atmosfera, melhorando a emissão de gases, certo? É isso mesmo, Gerson. Bom dia, né? Prazer dia. estar com vocês aqui. Hoje um momento muito importante para a marca Fiat, uma marca sinônimo de pioneirismo, de inovação. E a gente traz, né, o primeiro híbrido nacional desenvolvido aqui na região, pelo nosso time de engenharia, com o objetivo justamente de poder democratizar e abranger muito mais pessoas, trazendo-as para o mundo da eletrificação do automóvel. Com um sistema que permite que o veículo se regenere, né, essa energia, trazendo importantes ganhos na redução de consumo de combustível e também no processo de descarbonização, ajudando o nosso planeta, que é um ponto muito importante para o nosso futuro. A grande exclusividade desse carro, nesse lançamento, é essa cor. Essa cor já foi utilizada dentro da linha Fiat e agora ela passa a ser a cor exclusiva para os carros híbridos. Tanto o Pulse quanto o Fastback terá essa cor aqui, e são duas versões que estão recebendo esse sistema híbrido, a Audace e a Impetus. O valor, o preço dos carros, eles ainda não contaram para a gente, mas a hora que você estiver assistindo esse vídeo, você já vai estar vendo aqui, ó, toda a nova escala de preço dos Fiat Fastback e Pulse. Mas externamente, além da cor, a gente não vê praticamente nenhuma alteração. Eu só vi ali atrás um pequeno distintivo, colocando lá T200, Turbo 200 e híbrido. Externamente é só isso que a gente vê. Certo? Exatamente. Acho que a grande novidade desses veículos, né, está embaixo do capô. Embaixo do capô? E é onde a gente vai poder ver um pouquinho daquilo que nós estamos trazendo aí de novidades. Então vamos já matar a curiosidade. Vamos lá. E vamos ver isso já. Basicamente, a primeira coisa que eu vejo já de diferente aqui, Márcio, essa bateria aqui, que é a bateria normal de 12 volts, ela agora vem aqui escrito que ela é tecnologia avançada, ou seja, é aquela bateria que permite trabalhar melhor com o start-stop. Então, vamos lá. Mas é uma bateria de chumbo essa aqui ainda, né? O sistema Fiat Hybrid, né, que é uma derivação da nossa estratégia do Biohybrid, ele é composto por uma máquina elétrica, com objetivo. E qual que é o objetivo dessa máquina elétrica, né? Ela tem o objetivo de desonerar o motor térmico naquele momento onde ele tem uma solicitação maior nas saídas de uso, onde geralmente o nível de emissões e o nível de consumo é maior. E como que essa máquina elétrica é suportada? Ela é suportada por duas baterias. Okay. Pela bateria de chumbo, que nós estamos vendo aqui, e por uma bateria de lítio que fica embaixo do banco. Essa aqui está embaixo do banco do motorista. As duas combinadas geram energia para essa máquina elétrica, e com isso essa máquina elétrica trabalha para desonerar o motor térmico. Só te interromper, desculpa. O que ele fala máquina elétrica, só para traduzir, lembra do alternador que tinha no veículo. Foi removido o alternador e colocado essa máquina elétrica, que ela é basicamente um motor e gerador, né? Ela é uma máquina que engloba várias funções, né? Então ela tem as funções de poder manter a energia das baterias, trazer força para auxiliar no torque do motor, e junto com uma eletrônica específica para ela, uma eletrônica que faz o gerenciamento das cargas da bateria e a eletrônica do veículo, que faz a gestão inteligente de todo esse sistema, propicia que faça o melhor uso dessa máquina durante o uso do motor térmico. A potência dela é de 3 kW, convertendo isso para cavalos, que seria, vamos falar assim,
a cavalo vapor, né, o CV, são 4 cavalos a mais, né? E ela funciona justamente, como você disse, nessa parte de aceleração inicial. Muita gente confunde isso, quando fala que um motor de 130 cavalos, acha que ele tem 130 cavalos o tempo todo. Mas, na verdade, tem 130 cavalos quando ele está lá a 6.000 RPM e você com o pé a todo, né? No Pé, WT que a no gente WT, chama, né? né? Que seria a Isso aí. borboleta 100% aberto, 100% de alimentação. Quando você está arrancando com o veículo, saindo do estático, abriu o farol verde, você sai, você dá aquela aceleradinha, então você está gastando ali o quê? 15, 20% da energia, E é total, né? exatamente esse momento Esse momento que essa a máquina... demanda de energia para o motor térmico é grande, porque ela sai da inércia, e aí que entra a máquina Essa elétrica máquina para elétrica desonerar isso e ajudar. com isso faz cair consumo de combustível e também a redução do nível de emissões de CO2, principalmente. Fazendo uma comparação bem fora do contexto, mas eu poderia fazer o que essa máquina elétrica faz, eu acho que eu conseguiria fazer sozinho. Bastaria eu abrir a porta do carro e na hora de sair, eu pegar os 4 passageiros, dar aquela empurradinha a mais no carro e aí pula todo mundo para dentro. Seria... Teria que fazer um pouco de academia, né? Mas tudo bem. Mas conceitualmente, é isso, a né? gente Ele está ajuda trazendo. o motor a combustão. O Exatamente, motor a combustão exatamente. ele está sempre funcionando o motor a Está combustão do sempre sistema. funcionando. Não existe uma condição em que o motor a Não, combustão para de funcionar, né? não. Ele Ele está está... sempre funcionando e ele, entre 1.500 e 3.000 RPMs, mas a relação é que a gente esteja usando, saindo de 25%, 27% de uso, de desoneração do motor térmico na 1.500, e vamos chegar a quase 3.000 com 5% dessa desoneração. Agora, para o consumidor, aquele cara que está lá do outro lado da tela aqui, vendo a gente batendo esse papo aqui, diferença para ele, o que ele vai ter? A minha visão, me corrija se eu estiver errado, ele vai ver diferença somente no bolso. Ou seja, ele vai gastar menos dinheiro de combustível para fazer a mesma coisa que ele fazia antes. Porque dirigindo o carro, ele não tem que fazer nada, ele não tem que apertar nenhum botão a mais, não tem que acionar nada, o sistema funciona sozinho, né? Vamos lá, são várias vantagens na nossa visão. A primeira, claramente, a questão da economia de combustíveis, né? E isso aí, pelos nossos testes de homologação, a gente conseguiu, seguindo o ciclo do Inmetro, em torno de 10% a 12%. Okay. E em circuitos mais severos, esse número tende a ser bem melhor, né? Porque é onde você usa mais essa parte do motor. Ou seja, se é uma pessoa que tem um uso extremamente urbano, a tendência é que seja melhor. Ela vai ter muito mais vantagem. Sim, senhor. Tá. Depois, você tem, em algumas localidades, isenções de impostos, estamos falando de um híbrido leve. E um grande ponto que às vezes não é tão sensível ao bolso, mas sim a esse processo que a gente tanto fala da descarbonização, a consciência que é a consciência ambiental, onde este carro, como eu comentei contigo, Gerson, em um circuito de aproximadamente 10 quilômetros, a gente consegue reduzir o nível de emissões de CO2 em torno de 16, 17%. Ou seja, é uma contribuição que essas pessoas vão ter dirigindo um automóvel híbrido e, principalmente, tendo um sistema que seja acessível, a gente entende que, chegando a mais pessoas, o volume de benefício seja grande. Seja maior. Exatamente. Vamos somar pelo volume. Exatamente. E não pelo... Dá acessibilidade para que todos possam usar isso. Esse, como a gente já falou no início, esse é o primeiro carro da indústria nacional que adota esse sistema aqui. Ele é um sistema um pouco diferente do sistema da... Os sistemas que a gente tem no mercado hoje têm alguns princípios comuns, mas o que a gente pode falar é que esse sistema é 100% desenvolvido no Brasil, né, com conhecimento tecnológico, principalmente relativo aos motores flex. Temos fornecedores, na sua grande maioria, nacionais, ainda temos alguns fornecedores importados, e esse volume, essa democratização, a gente entende que vai poder incentivar alguns fornecedores locais também a estarem fazendo aqueles componentes que são importados. Legal, legal. Bom, hoje, essa máquina elétrica, esse motor gerador,
é nacional, é de um fornecedor nacional, e a bateria ainda é importada. Isso que você está dizendo O que... componente, o único componente importado ainda é a nossa bateria de lítio, bateria, né? E a gente está trabalhando para o mais rápido possível nessa fazer a nacionalização. Legal, bom, agora o que falta? A gente dá uma volta e vê como que a gente percebe isso aí dirigindo o carro. Então, como eu disse, esse sistema aqui, essa tecnologia, está entrando primeiramente aqui dentro da Stellantis no Fiat Fastback e no Fiat Pulse, nas versões Audace e Impetus. Então, tanto faz se eu for dirigir um Fastback ou Pulse, eu vou ter a mesma experiência dinâmica, né? Exatamente. Então, vamos lá agora que eu vou dar uma volta com o meu amigo Alex Rufo, da Jovem Pan, num desses carros aqui. Bom, começamos então o nosso test drive. E eu com o meu mestre aqui, Gerson Borini, engenheiro, autoentusiasta, literalmente o autoentusiasta, né? Sim, senhor. Gerson, a gente participou ontem da coletiva, hoje já fiz um walk around em volta do carro. E híbrido, você já deu essa aula no Máquinas na Pan, mas eu vou aproveitar agora para a nossa audiência para você explicar novamente o que é o M-Heavy, o que é o Heavy, o que é o P-Heavy, e não vamos falar nem de 100% elétrico, que não é o caso, né? A gente está falando de híbridos. Sim. Então dá uma geral, um raio-x geral desses modos de híbridos que a gente tem aqui no país. Bom, são 3 modos de híbrido, como nós já conversamos, né, Alex? É o M-Heavy, o Heavy, que é o HEV, e o P-Heavy. O M-Heavy, o que ele faz? Ele troca o alternador do veículo, e o alternador ele passa a ter 2 funções: carregar as baterias, ou a bateria, e dar uma certa impulsão para o veículo, que é o caso desse carro que nós estamos conhecendo. Que é como se fosse um auxiliar, né? Um auxiliar. É um auxiliar. Exatamente. Aí tem o Heavy, que é um sistema mais complexo, que é um motor elétrico muito maior, de maior potência, tem até situações em que ele consegue ser a propulsão 100% elétrica, né? Que não é o caso nesse aqui também. E o P-Heavy é uma melhoria do sistema Heavy, que ele tem o mesmo conjunto de um motor elétrico bem mais potente, com a vantagem de ter uma bateria maior e essa bateria poder ser carregada externamente, né? Com uma carga externa. Exatamente, de plug-in. Exato. A gente tem aqui 130 cavalos, tá certo? No etanol, 125 na gasolina. Ele é um híbrido flex. E na tua leitura, quais as principais vantagens? De que maneira que esse auxiliar ele pode ajudar na eficiência energética? Porque uma coisa que falaram bastante é na economia de combustível, né? Sim. Então, na verdade, ele acaba trabalhando mais eficiência energética, é isso? É mais ou menos isso. Se a gente comparar com outros M-Heavies que tem no mercado, esse motor elétrico, só ele é pequeno. Ele tem 3 kW. 3 kW, para quem não está muito acostumado com a medição, são 4 cavalos. Mas 4 cavalos em cima de 130. Então, dá o quê? Dá uns 3%, mais ou menos, 2,5% a mais de potência. Então, em situações de baixa rotação do motor, quando você está saindo num farol, né? Todo mundo fala assim, mas 130 kW tem o motor. Mas quando você está saindo, você não está usando 130 kW. Porque 130 kW só vai acontecer quando você tiver a 6.500 RPM com pedal a fundo. Quando você está saindo, você está usando aí uns 30 cavalos, 40 cavalos. E o que esse motorzinho de 4 cavalos faz? Ele alivia 3 cavalos do motor a combustão e ele eletricamente te dá essa propulsão. Então ele dá um impulso a mais para o motor a combustão. Com isso, ele economiza combustível. Que pela conta que eles fizeram, entre 10% e 12% de economia de combustível, é isso, Na verdade, o que eles apresentaram ontem foi de 10% a 12% no ciclo do Inmetro, tá? Que é um ciclo em dinamômetro, que ele simula trânsito em cidade, trânsito em estradas, tá? Mas se você se concentrar apenas no ciclo urbano, se a gente tivesse aqui a oportunidade, por exemplo, de fazer esse percurso com um carro sem o sistema híbrido e outra vez o percurso com o sistema híbrido, provavelmente a gente ia encontrar valores maiores do que esse. Talvez 25%, 30%. Por conta da regeneração, né? O que muitas vezes as pessoas... Não é só pela regeneração, não, desculpa, Alex. É mais pelo impulso que ele dá. Porque o carro, ele gasta mais combustível nesse trânsito, na hora de você tirar ele da inércia. Na hora que você tira ele, tá parado, andar, essa tirada da inércia
é onde você gasta muito combustível, entendeu? E logicamente, na hora que você gasta muito combustível, você está emitindo muito mais gases de escapamento. E a gente percebe internamente, ou seja, a gente já falou do Pulse aqui, já falou do Sportback, as diferenças que eu vi dessa versão híbrida para os que a gente testou anteriormente. A cor, que essa cor azul malfate só tem nessas duas versões híbridas, tanto do Pulse quanto do Fastback. O cluster, eu lembro que está bem diferente também, com essa tela de 8 polegadas, ou seja, a gente tem internamente essa conectividade muito mais alinhada com a tecnologia da eletrificação, né? Conforto mesmo, um pouco mais de torque, ou seja, você tem essa percepção de torque mais acentuada pelo híbrido. O que mais, meu amigo? Olha, o que mais que você vai enxergar de diferença? Se você puxar esse banco do motorista para trás, você vai ver uma caixinha preta embaixo, tá? Que é a bateria de íons de lítio, que é uma bateria de 0,13 kWh, que é essa bateria que alimenta o motor e também faz a regeneração de energia na hora que você tira o pé do acelerador. Eles não passaram o preço para a gente ainda, nem do Pulse, nem do Fastback. Então, para você, enquanto a gente está fazendo teste, não tem o preço, mas na hora de edição, como já tem, você já vai ver o preço aqui na tela, porque eles vão passar só hoje à noite. O preço está aparecendo aqui embaixo para você. Mas eles deram a faixa de preço para nós ontem, né? Mas acho que foi muito amplo, né? De 100 a 170. Não, de 100 a 170, que é a faixa do Pulse. Do line-up completo do carro. Do line completo. Esse carro aqui, como ele vai se situar ali naquelas duas configurações, que é a Impetus e a... qual que é a outra versão? São duas versões, né? Sim. Eu não acho que vai... O acréscimo de preço eu acho que vai ser pequeno. É a minha aposta. Então faz uma aposta, que quando aparecer aqui na tela, nós vamos ver se você acertou ou se você errou. Por quanto você acha que vai chegar esse carro? Eu não consigo fazer essa aposta porque eu não tenho na minha memória qual que é o valor atual. Mas você acha que vai ser acima de 170 ou abaixo de 170? Abaixo. Abaixo do Abarth, lógico, né? Sim, sem dúvida. Abaixo do Abarth. Eu calculo que em relação ao preço que está sendo praticado hoje nessas duas versões, ele deve subir aí menos de R$5.000. Menos de 5% de aumento de preço. E arrisco até dizer que a Fiat pode vir com uma surpresa para a gente aí de colocar o sistema híbrido sem aumento de preço. Eu arrisco isso. E nominalmente, o que seria esse valor? Então, eu não sei nominalmente, Alex, porque eu... 150? 152? Menos. O valor praticado desse carro hoje é R$120 mil. Eu acho que deve ficar na faixa dos 120. Eu vou dar meu chute, tá? Pra gente conferir depois. 135. 135? 135. Você acha que tá mais pra casa de 125, então? É isso? É. A gente vai ver quem que acertou. Se foi o mestre aqui ou o chutador número 1. Né? Bom, a gente vai dar uma paradinha agora só para trocar o motorista, porque eu quero que ele também tenha essa percepção ao dirigir. O Borini aqui de Campinas, onde a gente está testando. A gente não precisa nem usar mapa, tá o mapa ligado aqui, mas você é de casa, né? Aqui estamos em casa. Então, eu moro em Campinas desde 1974. E como engenheiro mecânico desde quando? Como engenheiro mecânico... minha carreira começou como técnico mecânico. Então, desde 1980 como técnico mecânico. E formado em engenheiro em 1990. Estamos falando 44 anos. Eu me formei um pouco depois disso, em 82. Né? É muito próximo do híbrido, que o meu é hídrico. Né? Dá quase engenheiro naval e engenheiro mecânico. Então, o hídrico e o híbrido na retórica pode parecer próximo, mas sabe que tem uma coisa interessante? Eu estudei muito mecânica dos fluidos e hidrodinâmica. É muito parecido o conceito da hidrodinâmica com a aerodinâmica dos carros. A gente, quando usava os navios em tanque de prova e os aviões em túneis e os carros super esportivos em túneis de vento, que era uma coisa que era pouquíssimo utilizado no passado e hoje faz parte do projeto de carros, né? Porque, na verdade, a água e o ar são dois fluidos, né? Só com densidades diferentes. Densidades e viscosidades diferentes, né? Vamos trocar então? Você vem dirigir um pouquinho? Vamos sim, Valeu. Valeu. Bem, pessoal, agora que eu já andei aqui com o Alex, né, Alex? Agora é minha vez aqui de fazer a avaliação desse carro com esse sistema híbrido aqui. Agora que nós vamos aprender de verdade, gente. Esse é o momento de aprender. Fiquem atentos agora.
principal coisa que eu queria ver aqui, dirigindo, é se a gente sente alguma diferença na condução do veículo, né? Nessa primeira saída aqui, primeira aceleração, eu não percebo diferença nenhuma. Para mim, é aquele Pulse que eu já estou acostumado a dirigir, já andei várias vezes com esse motor 1 litro turbo, né, da Stellantis, e a mesma coisa praticamente que a gente já conhece. E o ronco do motor também, porque quando você está num híbrido, motor híbrido, ou seja, um powertrain que você divide realmente a força do elétrico para o híbrido, muitas vezes está entrando só no elétrico, aí você tem aquela sensação do elétrico com um torque mais acentuado e ausência de barulho. A gente, quando acelera aqui, eu acho que só vai perceber mesmo quando fizer a conta da economia de combustível. Da economia mesmo, né? E aqui o ideal assim, é que a gente aqui num evento de lançamento desse, não dá para fazer esse tipo de avaliação. Mas o ideal seria fazer esse percurso com um carro normal, né, o antigo da versão deles, e agora com o híbrido, para a gente poder comparar o consumo de combustível, né? O que eu entendi, que eu já conversei com algumas pessoas da Fiat hoje aqui, eles já fizeram isso andando só no trânsito de BH, principalmente, e eles viram que o consumo chega a 25% até 30%. Eu acho que é um número bastante otimista, tá? Mas já os 10% que eles estão dizendo, 10, 12% no ciclo do Inmetro, já é um resultado muito bom. Sem dúvida, já faz diferença e não fica só aquele discurso de eficiência energética, porque na minha leitura, Gerson, o que vale mesmo é o impacto no bolso. O consumidor, ele é impactado pela diferença. Eu falo isso até muito da eletrificação mesmo, né? Quando você tem... Ninguém vai comprar carro elétrico ou híbrido pela saúde do planeta, desculpa, mas né, ninguém vai entrar naquele discurso Greta, concorda? Agora, se você tem um valor equilibrado, na mesma faixa de mercado, o mesmo tipo de produto e eletrificado, aí sim você fala, poxa, que legal, eu tô com mais tecnologia, né? Eu tô com um carro de uma evolução dentro da indústria, e também cuidar da saúde do planeta. E além do que, esse motor da Fiat aqui, da Stellantis, que hoje ela usa esse motor em várias marcas, né? Ela usa no Peugeot, usa no Citroën esse motor. Eu acho que ele já é um motor muito eficiente. O sistema de admissão de ar dele, aquele multivalve, multi-air 3 lá, é uma coisa bem eficiente. Ele já tinha injeção direta, que é outro dado para maior eficiência do motor. Então ele já tinha tudo isso. E para atender agora o PL8, que entra no Brasil em vigor a partir de janeiro de 25, eles precisavam fazer alguma coisa a mais. E a solução foi colocar esse sistema híbrido aqui. E como eu já mostrei lá no começo desse vídeo, é um sistema praticamente standalone, né? Ele tem uma bateria montada aqui embaixo do banco, uma bateria de íons de lítio, tem aquele alternador que foi substituído por um motor, que é motor alternador, 3 cavalos somente, ou 4 cavalos somente, mas é suficiente para essa condução inicial. Pelo que eu entendi também do Márcio, ele só funciona até 3.500 RPM, ele dá esse auxílio Sim. até 3.500 RPM. Sim. A partir disso ele virou um alternador normal, como outro que a gente já estava acostumado a ver desde quase que da carroça do Dom Pedro, já tinha um alternador desse tipo aí, né? Mas o legal é a gente ver bem essa dirigibilidade. Então eu vou colocar no modo manual aqui um pouquinho, para poder escolher a marcha que eu quero usar e ver como que ele responde de aceleração, se ele tem alguns trancos. Que teve uma vez que eu peguei um outro carro híbrido que, para manter assim uma velocidade que nós estamos aqui de 50, 60 por hora, o sistema híbrido ficava entrando e saindo e você ficava sentindo o carro como tendo um pequeno surge, assim, Sim, dando uma balançada, né? E nesse daqui eu não estou percebendo isso, eu estou tentando manter aqui 55, 60 por hora, e você vê que ele vem meio que constante, ele não está dando nenhuma hesitação, nenhum tranco. Ontem, durante a apresentação, Gerson, eles falaram muito, reforçaram muito a história dos programas de governo
né, que começou com o Inovar Alto, passou pela rota do 2030 e agora a gente está no Mover. Vou até aproveitar esse seu aculturamento ecológico e também dentro da indústria. Você acha que o Mover ele vai impulsionar a eletrificação no Brasil, Gerson? Eu acho que ele vai impulsionar dessa maneira aqui no primeiro momento, com esses híbridos leves, entendeu? Porque precisa disso, entendeu? Quer dizer, é aquilo que eu falo, já falei várias vezes. Para fechar a conta. Até falei para você em alguma das gravações que a gente já fez, alguns programas com você. Todas essas tecnologias novas, elas só entram em vigor porque existe uma legislação te obrigando. Ninguém é bonzinho, né? Não tem ninguém lá em Detroit que levanta de manhã, hoje eu vou dar uma coisa nova nos carros. Não, cara. Tem uma legislação nova, então, ok, temos que fazer, evoluir tecnologicamente para atender essa configuração, né? Essa nova legislação. Então, e o Mover é isso, né? Mover é reforçar mais isso daí, né? Olha o que eu falei, a gente vai passar do lado do terminal rodoviário de Campinas aqui, ó. Então estamos aqui bem dando uma circulada em Campinas, né? E outra coisa que a gente fala bastante também, por que não existe mais carro popular? Compara o que tem de tecnologia num carro hoje, um carro de entrada. Airbag, ABS, freio a disco, é verdade, realmente não dá para comparar. Comparar com aquele carro lá de trás, né? E tem túnel aqui em Campinas, tá? Tem túnel, as pessoas podem achar que a gente apagou a luz, não foi que apagou a luz, não. É que temos túneis em Campinas. Gerson, você comentou uma coisa bem interessante, que é a história do carro popular, e muita gente erroneamente faz essa comparação falando, puxa, há 30 anos atrás o carro de entrada em cima de custo-benefício, o poder aquisitivo tinha um valor, então hoje é muito mais caro. Mas exatamente o que você falou, a tecnologia embarcada também pela legislação, ela é muito maior. As montadoras precisaram gastar mais dinheiro para colocar ABS, para colocar freio a disco, e vem muito mais coisa por aí. Exato. A gente sabe que já vai ter emergency brake, parece que vai entrar, e a gente tem todo o pacote ADAS, que embora não seja dos carros de entrada, as pessoas acabam migrando para essa tecnologia por segurança. Segurança, conforto. Claro. Você pega aquele sistema que te mantém na faixa. O Lane Assist. No centro da faixa, principalmente. Você pega uma viagem longa aí, numa estrada boa, é um conforto aquilo a mais que você tem, né? E uma que não faz parte da legislação, mas para mim, dentre esses itens de segurança, extremamente útil, não só para estacionar, né, mas também pela segurança, é a câmera de ré. É fundamental. A gente já viu tanto acidente, ou com animal, ou com criança, né, por passar desapercebido. E outra coisa que eu acho interessante nesses sistemas é o de tráfego cruzado também. Esse eu acho sensacional. Que você não tem aquela visibilidade, você vai sair de uma vaga. Vai sair de uma vaga, ele enxerga por você. E te alerta. Exatamente. Exato. Então tem coisas que a gente não pode comparar com a indústria automotiva de 30 a 40 anos atrás com o cenário que a gente vive atualmente. Não dá para pedir mais, ou seja, não existe almoço de graça. Não é isso? Exatamente. Você vai pagar a conta, você paga a conta pela tecnologia. Isso. Você que é o craque da suspensão, eu lembro que dentro do seu expertise da engenharia, o forte em suspensão, tanto que você já fez pra gente no Máquinas da Pan várias matérias sobre suspensão. Muda alguma coisa num carro eletrificado, a suspensão? Você tem que reforçar mais, porque tem de estabilidade, a gente sabe que fica até melhor, porque o centro de gravidade é mais baixo. Isso afeta alguma coisa na suspensão? Quando você usa uma bateria maior, você tem que fazer alguns ajustes para compensar esse peso maior que o carro fica, tá? Mas num carro como esse daqui, acredito que a Fiat não fez nada em termos de suspensão, porque o acréscimo de peso é muito pequeno. Essa bateria aqui deve pesar o quê? 10 quilos, 12 quilos, né? Então praticamente é insignificante para o veículo esse acréscimo de peso. Gostei aqui da condução, dessa primeira impressão ao dirigir o carro. Eu sinto em algumas condições de aceleração ele um pouquinho mais brusco. Eu não sei se é refinamento da entrada dessa potência do motor elétrico, mas nada assim que incomode no uso geral. É bem legal. Eu acho que a vantagem principal que ele vai trazer é justamente a parte de consumo de combustível.
Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Tive aqui o privilégio, o prazer de estar com o meu amigo Alex Rufo aqui acompanhando a nossa avaliação. Acho que ele acrescentou bastante porque ele faz aquelas perguntas críticas, aquelas perguntas que talvez todo mundo quisesse fazer. Então ele me ajudou com isso. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.